Hoje a gente vai falar de visto negado. É um assunto chato, mas para que a viagem aconteça, a gente precisa de visto. E ao longo dos anos, especialmente com relação a visto negado, eu desenvolvi algumas táticas, eu chamo de táticas porque foram experiências que me aconteceram, que me fizeram me tornar bem especializada nessa área. Primeiro, tudo começou com 19 anos, quando eu fui tirar meu primeiro visto americano, meu primeiro visto da vida, e esse visto foi negado e eu consegui reverter esse visto. Se eu não tivesse conseguido reverter esse visto, eu não teria dado uma volta ao mundo, eu não teria realizado a maioria dos sonhos que eu realizei, de até abraçar elefante na África. Eu já abracei elefante na África. Mas isso só foi possível porque eu não aceitei um não. Então, ao longo desse caminho, eu vi muitas pessoas que tiveram uma experiência negativa com o visto e ficaram tão desoladas que elas estavam a ponto de desistir dos seus sonhos. Teve uma menina, eu gosto de contar casos porque eles ilustram mais, né? Teve uma menina que ela chegou no meu escritório e falou: olha, eu quero fazer um intercâmbio, meu sonho é para os Estados Unidos, mas eu tive um visto americano negado, então a gente vai ter que tirar esse país de consideração. E eu falei: como assim? Se você tem o sonho de ir para os Estados Unidos, a gente vai fazer seu intercâmbio justamente para os Estados Unidos. Daí, ela estava muito nervosa no processo. Eu falei: olha, deixa o seu processo comigo, que eu tenho as minhas táticas. E aí, eu falei com ela: olha, a única coisa que você tem que fazer é ficar se imaginando na Califórnia, em frente àquele sinal de Hollywood, tirando uma foto para me mandar, ok? Alguns anos depois, ela me mandou essa foto. E aí, assim, foi muito legal que ela falou: Tati, acho que você deve ter esquecido disso, né? Ela foi fazer faculdade, enfim, foi uma coisa muito legal. Mas, qual que é a primeira sensação que a gente tem quando o visto é negado? Primeiro, uma sensação de não querer mais ir para aquele país e de querer aplicar para outro país. Muito comum as pessoas que tiveram visto negado para os Estados Unidos quererem ir para o Canadá. E aí, como eles tiveram visto negado para os Estados Unidos e os países são fronteiras, eu particularmente nunca vi alguém que teve o visto negado para os Estados Unidos ter concedido um visto para o Canadá. Eu nunca vi isso, então eu acredito que é meio um padrão. Então a minha recomendação é sempre resolver aquele problema. Então, ter um visto concedido para os Estados Unidos ao invés de tentar um visto para o Canadá. Por que eu falo isso? Porque no visto americano, quando ele é concedido, automaticamente o visto canadense ele vai ser concedido. E aí, mesmo que você não queira mais ir para os Estados Unidos, você tem que resolver aquela questão. Então, e acaba também que depois que a gente tem o visto concedido, toda aquela raiva do país passa. E aí é só alegria. Mas enfim, o que eu recomendo? 99% das pessoas que chegam no meu escritório, chegam até mim com essa situação, a primeira coisa que eles pensam é ou ir para o Canadá, tirar outro visto, que eu acho que não é a melhor tática. A segunda coisa é: então tá, eu vou mudar de consulado. Eu também não acredito que essa seja a melhor tática. E aí, ao longo dos anos, as pessoas que ouviram as minhas sugestões, eles tiveram resultados muito positivos. Então, eu vou te contar um caso. Antes disso, a segunda coisa que as pessoas normalmente fazem quando elas têm o visto negado americano, ela fala assim: eu tive o visto negado no consulado de São Paulo, então eu vou para o Rio fazer minha entrevista. Também não é a melhor tática. Então, duas táticas que eu acho que não funcionam. Primeiro, se você teve um visto negado para os Estados Unidos, tentar o visto para o Canadá. O que vai acontecer é perder dinheiro. Obviamente que eu não tenho bola de cristal, não estou vendo a tua documentação, mas se aconteceu com quase todo mundo até hoje, nesses últimos 20 anos, por que com você seria diferente? E a segunda é a questão de você ir em outro consulado para poder tirar o visto, porque fica parecendo que você está querendo levar a mesma documentação para outro para ver se cola. E normalmente a minha sugestão é ir no mesmo consulado e, de preferência, se conseguir encaixar na mesma janelinha que você foi, com o mesmo oficial, eu acho que é a situação perfeita e ideal. E aí,
Na hora dessa entrevista, no que fazer, no que falar, a gente aí desenvolveu algumas táticas. Eu vou te contar o caso da Renata. A Renata, ela tinha um visto de turista americano válido e ela ia fazer um programa de intercâmbio cultural em Nova York. E aí eu falei, Renata, eu tenho algumas técnicas de entrevista que eu desenvolvi ao longo dos anos, eu queria te passar, vamos fazer uma reuniãozinha para que você possa aprender essas técnicas, essas táticas para entrevista. Ela falou, ai, Tati, não precisa. Eu já tenho um visto americano válido. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou chegar lá, vou pro Rio, vou lá, vou marcar, deixa comigo. Chegou lá, na hora da entrevista, ela com visto americano válido, ela falou, não, sinto muito, a cônsul falou com ela, não vai ser dessa vez que você vai para Nova York. E aí ela voltou no escritório, desolada, porque ela teve o visto para os estudos, né, para o intercâmbio negado. E aí ela falou, ah, não, então tá, eu agora vou pegar meu visto americano válido de turista, porque não foi cancelado, e eu vou para Nova York usando esse visto, tá? Eu falei, não vá. Por quê? Porque visto não é garantia de entrada no país. Um visto válido é expectativa de direito de entrada. Ou seja, você chega lá, apresenta aquilo para o oficial e o oficial, teve uma vez que uma cônsul canadense chamou esse oficial de porteiro. Esse porteiro pode não te deixar entrar. Então eu falei, Renata, se você for para os Estados Unidos e dá com a cara na porta, o porteiro não te deixar entrar, o que vai acontecer? Você vai ter uma deportação e isso aí você nunca mais vai poder ir para outro país porque sua situação vai ficar crítica. Bom, o que você me sugere? A Renata me perguntou. Eu falei, olha, você volta lá e vai obter o visto e vai fazer agora do jeito que eu vou te orientar. Ela falou, ah, então tá, então vou em outro consulado. Eu falei, não vai em outro consulado. De preferência, você vai no mesmo e se der para que você seja atendida pela mesma cônsul que te negou, é o ideal. E aí, assim foi feito, ela foi lá e conseguiu o visto. Então, imagina, a pessoa tem o visto válido americano e chega lá, tem um visto de estudante negado. É complexo o processo de um visto, não é uma tarefa simples. Então, é muito importante que você tenha muita atenção no preenchimento dos documentos, porque tem que ter uma linearidade em tudo, tanto do preenchimento dos documentos, até o mais importante, que é a entrevista. Na entrevista, são 5 minutos que você tem de entrevista, e naqueles 5 minutos, você tem que convencer o cônsul de que você não é um imigrante em potencial. Então tá, Tati, os Estados Unidos é um país feito de imigrantes. Então por que eu tenho que provar que eu não sou um imigrante em potencial? Porque essa é a lei. A lei fala isso. E o cônsul só vai poder te dar o visto se ele estiver convencido. Então daí é que surgem aqueles casos. Você fala assim, ah, eles não me pediram documento nenhum e o meu visto foi negado. Ah, eu nem falei nada e meu visto foi negado. Então isso é uma fala muito recorrente nos Estados Unidos e por isso que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo essa tática. É óbvio que a gente não vai poder falar um pouco sobre ela aqui, porque são informações sensíveis, mas existem formas de você ser genuinamente preparado para uma entrevista e eu já falei um pouquinho sobre os pontos mais importantes para o visto de estudante que você tem que deixar claro na entrevista. Eu vou pôr o canal aqui, o link aqui, né, para você olhar. E se esse for um assunto que te interessa, se for um assunto que você tem alguma dúvida, se você quiser deixar sua pergunta para que eu possa responder, para que eu possa te falar da minha experiência, né? Eu vou falando um pouco dos casos que aconteceram, porque a gente consegue ver que o processo funciona quando a gente tem um caso real. Então, obviamente, teve um caso, um outro caso do Samuel. Eu falei, Samuel, você vai fazer o visto e você vai chegar lá e você vai fazer a entrevista dessa forma. Eu passei para ele a tática. Aí chegou lá, ele falou, ah, Tati, eu comecei a entrevista, ela me perguntou alguma coisa, eu não fiz do jeito que você me falou. E aí, meu visto foi negado. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, olha, se fosse você, eu iria tentar de novo. Mas tentar de uma forma certa, fazendo aquilo que eu vou te sugerir. Porque se você tentar
com a mesma fala, com os mesmos documentos, com a mesma apresentação, da mesma forma que você foi, o resultado vai ser igual. Então, eu não posso te falar, olha, faz de novo, Samuel, vai de novo, porque eu não sou você na hora da entrevista e é só você que vai poder falar aquilo que eu te sugeri, mesmo que eu te sugira igual eu fiz com você. Chegou lá, você mudou de ideia, achou que não era, minha tática não funcionava. Então, fez do seu jeito. Agora, se você conseguir chegar e colocar essa forma que eu tô te sugerindo, as suas chances, elas vão ser muito próximas de 100% de ter o seu visto garantido. Por quê? Porque você é uma pessoa que genuinamente tem esse propósito de visto. Então, é só uma questão de demonstrar, né? E aí ele ficou pensando, eu falei, olha, para fazer essa reversão agora, você vai ter que pagar tudo de novo. Então é um gasto, não só um gasto com as taxas consulares, mas o gasto com o deslocamento, enfim, o desgaste emocional. E daí o Samuel foi e teve o visto, né? Ele foi fazer um programa de au pair. Então ele ia cuidar de 2 crianças, 2 rapazinhos, 2 meninos nos Estados Unidos. Então era um pouco fora do padrão, porque geralmente a maioria dos programas na época só aceitavam meninas e ele era um rapaz. Enfim, era um visto que realmente precisava de um help mesmo para ele conseguir, porque era um pouquinho fora do padrão, mas enfim, ele tinha todos os pré-requisitos para fazer o programa, ele era um menino maravilhoso. O au pair era um programa que cabia dentro do bolso dele, que é um programa que a família que pagava para ele ir, então é um programa muito legal para quem tem o perfil, péssimo para quem não tem. Se a pessoa não gosta de criança, não vá, porque não vai ser um sucesso como foi o do Samuel. Então ele era um rapaz, ele tinha todas as características, preenchia todos os requisitos e fez um programa de 1 ano e meio nos Estados Unidos que mudou a vida dele para sempre. Então, ele também não desistiu do sonho dele. Então, fica aí a minha sugestão. E se você gosta desse assunto, tem dúvidas, coloca aqui as perguntas que eu vou procurar responder aí, todas na medida aí do possível e do meu conhecimento que eu fui conseguindo aí ao longo dos anos, né? Não desista dos sonhos e boa viagem!